O Tadeu fez ontem um discurso forte, direto e reto para Alane. Ele disse bem claro que não ouve o que ela disse que ouve e passou o dia inteiro falando. E no fundo, ela sabe que o Tadeu falou para ela. Eu avisei vocês que a Alane ia bater na trave de novo e que se o movimento de torcida conseguisse o resultado esperado, o Juninho ia ter uma porcentagem menor do que a esperada. Afinal, as pesquisas diziam que ele ia ter pelo menos uns 70% de rejeição e a Alane teria pelo menos ali uns 23% a 25%. O Juninho teve 60% de rejeição e a Alane bateu em 36%. Como o Tadeu avisou, a coisa balançou e demonstrou que sim, a cada semana a Alane aumenta a sua rejeição e vai ser a primeira eliminada lá das fadas. Pegou muito mal o que ela fez. Eu disse pra vocês que a história do que aconteceu na academia com a Fernanda não é por causa do corpo de uma ou de outra, ou da perna de uma ou de outra. É porque a Alane não gosta de ser colocada como personagem. Esse é o maior gatilho, o maior problema dela. Ela é atriz, tem registro pra isso, mas ela tá com medo de ser reconhecida como um personagem no BBB. Mas ela só vai ficar reconhecida como personagem se ela parar de querer forçar algo que nem ela mesma acredita. Ou vocês acham que ela tá convicta que ela tá totalmente certa nessa história? Ela mesma pediu para ir pro paredão pela 4ª vez. O Tadeu avisou, a Alane não quis entender, ou então vai fingir que não é com ela. E tudo começou logo com a Denisiane, depois do discurso, dizendo que o Tadeu mencionou que era sobre as palavras do Juninho. A Yasmin, de fato, disse que ela não entendeu o que o Tadeu quis dizer com balançar a votação, mas não era com ela, então isso meio que já saiu da cabeça dela. E eu acho que eles não foram capazes de ligar os pontos e entender que o Tadeu falava sobre a atitude da Alane de acusar o Juninho de assédio. Ela sabe que, no fundo, ela estava querendo se apropriar de uma pauta importante em benefício próprio. A Pitel falou isso e o Tadeu também confirmou com todo esse discurso. Pegou muito mal para a Alane, mesmo que ela esteja achando que tá tudo certo pra ela e que o errado nessa história toda era o Juninho. Ele saiu por causa dos seus próprios erros, por causa de suas próprias ações, mas não por causa desse discurso que ela fez no Sincerão, falando sobre como ela se sentiu e como ele ativou os seus gatilhos. Ela entendeu muito bem o que o Tadeu quis dizer, tanto que ela mesma se perguntou se ela tinha exagerado nessa história. E eu já avisei e eu vou repetir. A Alane se bater de novo no paredão, vai sair. E dessa vez vai ser com força. A eliminação do Juninho já era algo certo. O que a gente esperava é que ele tivesse pelo menos uns 70% para cima, porque as pesquisas e enquetes diziam isso. Mas o movimento das torcidas conseguiram balançar as coisas. Deram 36% de votos na Alane. Isso mostra que o ranço pela Alane está crescendo muito. Ela escapou 3 vezes, mas depois do desastre que ela mesma fez contra si mesma, vai ser bem difícil de escapar uma 4ª vez. E ela mesma está pedindo por isso. E é bom que é ela mesma que está pedindo por isso. Só que o mais importante, o discurso do Tadeu como um todo, a Alane está se fazendo de desentendida. Ela disse para a Lady e para o Marcos que ela tem medo de acharem que ela exagerou nessa história toda. Aí a Denisiane disse algo que me deixou muito irritado assistindo, pela falta de maturidade dela. Ela disse que a vítima às vezes não enxerga que é vítima. A Lady ficou bem pé da vida com isso e disse que não havia vítima porque não havia crime. O Marcos também disse que a produção e a direção analisaram as imagens e não viram nada demais, porque se tivesse alguma coisa, eles iriam intervir. O Tadeu deixou isso muito claro no discurso. O paredão sequer aconteceria se fosse isso que a Alane acusou o Juninho de cometer. Que parte que elas não entenderam do discurso do Tadeu? A Lady entendeu, o Marcos entendeu. Ele disse que ela tem o total direito de se sentir como ela se sentiu, mas que ela não poderia fazer acusações que não existiam. A Alane ficou preocupada e perguntou se eles achavam que ela tinha exagerado
mais do que realmente a coisa tinha acontecido. Perceberam que ela sabe que ela exagerou? A Lady ficou tão irritada que ela disse para Yasmin e para Vanessa que quase ela teve um embate com a Denisiane e as fadas por causa desse discurso fácil de que a vítima não se reconhece, sendo que o Tadeu deixou bastante claro isso no discurso que não aconteceu. A Yasmin disse que ela entendeu que se a Alane tivesse em risco, eles teriam feito alguma coisa. E teriam mesmo. O Juninho seria expulso. Eles lembram que quando rolou aquela importunação lá com o Sapato e o Guimê, eles interviram e tiraram os dois. O Michel, o cara, sinceramente, que eu tenho criado ranço ultimamente, entendeu que foi um discurso direto para as fadas. Ele disse isso para as meninas do Puxadinho e que as fadas estavam fazendo acusações indevidas. A Fernanda mesmo disse que o discurso foi justamente para deixar claro que não dá para esvaziar pautas importantes para benefício próprio. Mas as fadas não entenderam isso. Elas acharam que o que mudou a votação foi justamente o que a Alane falou no Sincerão. E não foi isso. Mas a Denisiane acredita piamente. A Alane tá fazendo muito esforço para acreditar no que a Denisiane disse. Por isso mesmo que ela disse que ela quer ir pro paredão pela 4ª vez só para tirar a dúvida lá do público. Quer um conselho? Vai! Mas agora eu acho que você não volta. A Denisiane disse pra ela não fazer isso, mas ela tá com essa dúvida. Se ela cair de novo no paredão, ela não vai voltar. A Alane até se perguntou se o Brasil gosta dela ou se estão fazendo muito marketing em cima dela. Que bom que ela sabe que ela pode estar sendo uma fraude aqui fora também. E pra ela mesma, inclusive. Mesmo assim, elas pularam na piscina e ignoraram o que o Tadeu disse no discurso, mesmo com a Alane estando bem mais pensativa. Até o Alegrete, mesmo falando pouco, disse que se não tem vítima é porque não tem crime e que ela pode ter se forçado a barra nessa situação. Ele ainda disse que se ela tivesse tão errada, ela já estava aqui fora. E logo ela estará aqui fora, porque a rejeição a ela só aumenta e vai piorando a cada semana. Até porque daqui pra frente, gente, no BBB é só pra queda mesmo. Até o Bila, que tem um problema pra entender algumas coisas mais complexas, foi capaz de detectar que o que a Alane alegou não era tão verdade assim. Ele disse isso pra Isabelle e disse que a Isabelle só foi nesse paredão pra passear. Ele só cagou quando ele disse que a torcida do Juninho era forte. Mas para mostrar que ele de fato não entendeu lá muita coisa, o Bila disse que o BBB ainda não tem favoritos porque o Tadeu disse que eles revisaram as imagens. Eu não sei se o Bila tem diagnóstico de alguma coisa, de TDAH, porque não é possível, né, gente? O Marcos disse que isso não tem nada a ver com favoritos ou não, mas com o cuidado que o programa tem com os participantes. E que se tivesse alguma coisa de errado, eles iam intervir. Em outro momento, lá no quarto do líder, a Fernanda disse que ela sente que a sua liderança está sendo desrespeitada pelos demais colegas e que eles cagaram para ela. O Rodriguinho disse que não e que ela não pensasse assim porque ela deu um tiro certo na liderança dela, indicou as 2 pessoas que ela queria indicar mesmo que elas não saíssem. Aí o Rodriguinho disse para ela não ligar pro que estão fazendo, porque quem a desrespeitou são as meninas, como ela mesma disse. Aí a Fernanda cita que o problema nem é esse, mas a forma como os demais agiram com ela depois de toda essa confusão, como se a posição dela de líder não importasse nada para ele. Aí pouco depois veio uma conversa bem longa entre a Vanessa e o Davi. Nós vamos para os pontos principais, porque eu juro para vocês que eu tô absolutamente cansado de falar da Vanessa e da obsessão dela pelo Davi. Inclusive até a Globoplay tá com esse ranço também. Quem começou a conversa foi o Davi. Ele disse que não votou nela no paredão porque achavam que eles tinham se resolvido, mas aí ele ressalta que ele tinha motivos fortes para votar nela. Aí então o Davi explicou que o Psyu não tem nada a ver com calar a boca e que tem a ver com a sua origem humilde em Salvador. Aí ele também disse que ele nunca desrespeitou ninguém lá dentro. Ele também fala que ele jamais desrespeitaria as mulheres, porque ele vive em um ambiente rodeado por mulheres e sabe muito bem o limite, mas que ele também sabe que errou por não pedir desculpas para Yasmin após conversar com a Vanessa lá, que tá nesse vídeo aqui. E aí ele reforça que ele não queria prejudicar ninguém e que não sabia da gravidade das falas dele sobre cancelamento e que ele aprendeu lá dentro com a Vanessa o que significava cancelamento e essas coisas.
E ele mesmo fala: foi você que me ensinou sobre isso. Aí ele também cita que ele tá lá pra errar e que ele vai aprender com seus erros e essas coisas. Foi o mais do mesmo. Aí a Vanessa disse que a chave sobre ele virou quando ele chamou o Nizam de viado. Aí ela disse que essa frase dele foi homofóbica, que ele foi alertado sobre isso, mas que ainda se manteve nesse mesmo erro. Aí depois ela cita as mesmas situações de sempre. Ela diz que não o enxerga como uma pessoa má ou uma pessoa ruim, mas que não queria ter contato com ele por coisas dele que ela não gosta. E aí a prefeita do BBB decretou que Psyu é sim um desrespeito e que ele precisa sim aprender e entender que isso é uma forma de silenciar as pessoas. Disse ela, inclusive, toda alterada tentando silenciar o Davi. Tudo isso em quase absoluto descontrole com ele. Aí ela soltou os cachorros pra cima dele depois, disse que o Davi não entendeu absolutamente nada da gravidade das coisas que ele falou pra Yasmin e que ele é desumilde em suas comemorações e que isso soa como se ele fosse soberbo e também como se ele estivesse sendo perseguido lá dentro. Aí ela diz que não persegue o Davi, mas ao mesmo tempo ela só vive falando dele o dia inteiro. Aí ela diz que não gosta do jeito dele, que ele trata a Isabelle no jogo, porque nesses momentos eles não são parceiros. E aí ela diz que se Deus foi justo com ele pelo Big Fone, também foi justo com ela, porque o Michel esqueceu dela no paredão e ela não foi pro paredão. Só que o Davi e a Isabelle já deixaram bastante claro várias vezes que eles não jogam junto. O máximo que o Davi faz é só tentar evitar que a Isabelle vá pro paredão. E vocês viram que nem sempre ele consegue isso. E eu acho também que Deus tem coisas muito mais importantes pra fazer do que pensar na Vanessa ou no Davi ou no BBB, né? Aí o Davi reconhece que ele foi homofóbico por ter dito o que ele disse pro Nizam, mas que ele se arrepende disso e que foi alertado que isso era errado. Porém, ele acreditou esse comportamento, a sua vida difícil e que essa é a forma que as pessoas são na periferia e ele levou isso pra dentro do BBB. Aí ele disse que ela ficou com isso no coração dela, porque ela está sempre relembrando esses fatos e que também o fere ser lembrado disso toda hora, porque tanto o Marcos quanto o Michel o alertaram sobre a homofobia e eles não falaram mais disso. Aí ele também disse que a sua relação com a Isabelle é algo que diz respeito aos dois e que ela não passa a mão na cabeça dele. E aí ele mesmo soltou um Psyu ali no meio da conversa e ela simplesmente não notou. Foi chata demais e longa essa conversa. A Vanessa achou inadmissível várias coisas no Davi. Olha só quantos minutos eu tô falando disso aqui só no resumo, porque o principal não deu em nada. Aí ela voltou a dizer que ele é um manipulador, que ele tá tentando manipular ela com essa situação pra se dar bem. Foram mais de 45 minutos de conversa do puro suco do mais do mesmo. Não mudou nada o que a Vanessa pensa dele e nem mudou o que ele pensa dela ou da Yasmin, inclusive. Apenas serviu pra alimentar a narrativa dele. E nisso ele tá sendo muito esperto. Burro é quem não percebeu isso ainda. O papo deles terminou com ele dizendo que ele não quer ninguém passando a mão na cabeça dele ou pros erros dele. Só quem gostou disso foi o Zezé, que disse que estava todo orgulhoso dela e que ele aprendeu muita coisa com ela. E acho que só ele teve paciência pra ver isso tudo, né? Eu sou pai dela e tô aprendendo com ela. Só isso. Aí depois a Vanessa repassou a conversa pro Buda e pra Yasmin, dizendo que ela foi bem rígida, quase como numa escola. E igualmente, gente, é mais do mesmo, é chato, inclusive. Move on, gente, por favor, não dá mais pra ficar nessa história o tempo todo. Até aí Yasmin entendeu que foi tudo uma perda de tempo. Aí ela perguntou pra onde foi que essa conversa foi, se eles se resolveram e chegou à conclusão que não se resolveram. Aí a Vanessa cita que o Davi não entrou na cabeça dela e que as falhas de caráter dele o impedem de ser o vencedor do BBB. Aí o Buda disse que ele queria que o Davi o respeitasse, mas no lugar disso o Davi optou por ignorar a existência dele, mas do mesmo jeito que o próprio Buda ignora a existência do Davi na casa. Então eu não entendo por que o Buda está exigindo respeito do Davi. Aí a Vanessa insiste que o Brasil viu os pontos dela e que ela foi coerente. Querem saber?
ninguém se importa com a Vanessa. Ela disse que se ela sair pro Davi, ela vai sair de cabeça erguida, porque ninguém apaga o que ela viveu lá e que ela não está sendo uma Lumena e nem está fazendo o que a Lumena fez com o Lucas Penteado. Sendo que ela tá fazendo a mesma coisa que a Lumena e o Lucas Penteado, perseguindo o Penteado o tempo todo no BBB 21. Até a Pitel começou a falar isso, que o pay-per-view não vale de muita coisa. Aí o trio Camarote foi pra academia e o Lucas percebeu que o bonequinho do Juninho ainda tava lá e que ele tá no paredão falso e que agora ele vai voltar grandão na quinta-feira. É bom sonhar, né? Pior é acordar. Aí ele se acha tão esperto e tão inteligente que ele escondeu o bonequinho do Juninho atrás do castelo. De certo, a produção já deve até ter tirado nesse momento. Aí eles começaram a avaliar as peças do jogo e foram logo para as maquinações deles. A Vanessa diz que o Alegrete é uma mochila da Denisiane, que ele tem um jogo confortável. O trio do Camarote Fake também acha que eles precisam agora atacar as fadas. Pelo menos para algo eles entenderam para onde esse jogo tá indo, né? E quem eles precisam atacar. Viram que não é tão difícil assim jogar o BBB? No quarto do líder, a Fernanda ativou um card quando ela viu a Bia e o Davi conversando e acredita que os dois estão jogando juntos. Mas no fim, o que ela ouviu dos dois foi só aquele papo sobre amenidades, só besteira. Ela queria ouvir o que o Davi e a Bia conversavam no quarto magia, mas não conseguiu isso. Aí o Bila disse que se ele pegar o líder, a sua indicação pro paredão vai ser direto no Davi, e se o Davi estiver indisponível, vai no Marcos. Percebem que o Bila continua no mesmo erro? Ele disse que vai se fazer de sonso para passar desapercebido no jogo e conta com a ajuda da Giovana do Pezinho como informante para ele. Imagina o nível de jogo que vai sair disso aí, né? Vai dar errado, como sempre. Depois, a Fernanda disse por que ela queria indicar a Denisiane. Ela considera que a Denisiane é uma concorrente forte e eliminá-la é uma forma dela ter mais chances nesse jogo. Algo que a Fernanda também não tá tão errada em pensar. Aí ela também diz que quer quebrar as fadas e que ela ficaria feliz de eliminar alguém do quarto das fadas. Aí eles discutiram uma forma de indicar a Denisiane, de meter o Alegrete e o Marcos no mesmo paredão só para separar o casal. Ela acha que o Marcos é mais forte que o Matheus, inclusive, e de fato ele é. O que a Fernanda também não tá tão errada sobre o Marcos. E aí, ela disse que se tiver um veto, ela vai dar em cima do Alegrete ou da Denisiane. Ela listou o Davi e o Alegrete também em outras posições, mas ela quer a Denisiane se for uma prova de resistência e o Alegrete se for uma prova de agilidade. O problema é que eles não têm como saber antes que tipo de prova vai ser, né? Aí ela disse que o Davi não é tão bom em provas, que a única que ele ganhou foi uma prova de sorte. Aí a Fernanda disse que ela tá com muita vontade de testar a Vanessa no próximo paredão. O Rodriguinho também disse que ela tá se queimando muito com essa história que envolve o Davi e que pode, de alguma maneira, estar pegando mal pra ela. Eles estão percebendo, mesmo que o Rodriguinho diga que ele vai continuar votando no Davi. Mas o Rodriguinho pelo menos tem um motivo mais prático do porquê que ele tá votando no Davi. Ele diz que se o Davi tiver impossibilitado de ser votado, ele vai no Marcos e sugere também que o novo alvo dos gnomos seja a Lady, a quem ele disse que é bem forçada. E sobre a tal conversa do Davi e da Bia, foi a coisa mais do mesmo que a gente já viu. Davi falando de fé, aconselhando ela a se manter firme e forte, que Deus preparou as coisas para ela e que não vai ser ela que vai atrás do Braz, é o Braz agora que vai atrás dela. A conversa dos dois foi bem nesse sentido de dar uma levantada na moral da moça. Porém, é inegável que quando a Beatriz é ela mesma, sem ser a Bia do Braz, ela é muito melhor. Ela não perde a essência dela, porém ela também passa uma verdade. Ela não soa tão forçada quando ela tá assim, sem a Bia do Braz. Porque a Bia do Braz soa forçada em vários momentos. Os dois jogando juntos, inclusive eu acho que seria bem interessante mesmo. Eu acho que em algum momento, tanto a Bia quanto o Davi vão acabar se aproximando e jogando juntos. Porque os dois são muito parecidos, inclusive nessa visão de vida. De manhã, conforme o Tadeu anunciou ontem à noite, rolou aí a escola de samba da Beija-Flor, a bateria para acordar todos eles na casa. Eles caíram no samba logo cedo.
sambaram, curtiram e depois foram dormir porque, né, prioridades. Eles também fizeram fila pro raio-x e descobriram que não ia ter raio-x, então logo também se dispersaram e a coisa foi ficando mais calma. A Fernanda disse pro Rodriguinho que ele tá no pódio dela e ele disse que ela tá no pódio dele, mesmo ele dizendo que ele não tem essa coisa de pódio. Eu não entendi muito onde ele quis chegar com isso. E aí ele reclamou que o Davi cantou o enredo da escola de samba todo errado e que ele estourou e pegou todos os adereços da escola de samba e tal, coisa chata. A Pitel reclamou dessa reclamação dele e ainda disse que ele é um velho chato. E é mesmo. Mas pelo menos a Pitel aponta esse lado rabugento dele e transforma isso em algo engraçado. Aí a Fernanda disse que ela tá começando a pegar um rancinho assim pelo Davi. Aí o Rodriguinho disse que a Pitel teve uma atitude de Beatriz ao pular na piscina depois da escola de samba, igual a Beatriz fez. Aí os dois, sinceramente, eles acabam funcionando muito bem juntos, um complementa o outro. Pouco depois do meio-dia, a produção colocou uma música altíssima para eles acordarem e mandaram eles sair imediatamente da casa. Aí o Davi foi falar com o Michel e contou o sonho que ele teve com o brother. Disse o Davi que a Isabelle vencia a prova do líder e que o Michel morria. Aí o Michel quis saber como é que ele morria e disse que sonho com morte significa mais vida. O Davi disse que uma semana o Michel tava lá e na semana seguinte não tava mais. Aí ele fala que também ele teve um sonho com um lagarto debaixo da cama dele. E se o Michel se fez de desentendido, eu não sei, mas o Davi sonhou justamente com a eliminação do Michel. Porque quando alguém sai de lá do BBB, a pessoa literalmente morreu no jogo. Será que nós teremos Vanessa e Michel eliminados em sequência? Lembrando que ela própria sonhou que ela seria eliminada na semana do dia 11 de fevereiro, que é na próxima, inclusive. Então é capaz dela ser eliminada assim, né? Não custa a gente sonhar com esse momento maravilhoso. Aí a Fernanda também ficou preocupada se ela exagerou quando ela disse pro Tadeu sobre as fotos que poderiam ter sido melhores lá no quarto do líder dela. Eu achei o máximo, inclusive, ela falar isso da produção e da própria Globo. E o Tadeu foi muito inteligente em saber usar isso e falar sobre a sinceridade dela. Pelo menos de constrangimento, ele se saiu muito bem. E a Fernanda meio que tacou o foda-se pra Globo, porque se tem gente que babaria o ovo da Globo, essa pessoa não é a Fernanda. E eu acho que isso é um dos grandes fortes dela. Aí ela disse pra Pitel que ela não tá satisfeita com as coisas lá, que ela não tá satisfeita com o jogo e que ela desconfia de todo mundo. Aí ela disse que essa história da perna acabou contando muito pra aumentar essa desconfiança que ela tem com as pessoas lá dentro. Aí a Pitel quis saber o que a Fernanda poderia fazer pra melhorar esse sentimento e a Fernanda disse que pra ela é só fechar a boca de sacola dela e ficar menos envolvida com as coisas da casa. Ela ainda diz que ela não confia no Bila e que não quer falar de jogo ou sobre os seus sentimentos com ele. Aí a Pitel só aconselhou a Fernanda que se ela tá satisfeita com o que ela tá fazendo no BBB, que continue fazendo, que tá tudo certo. E disse pra ela não levar tanto em consideração as opiniões alheias. Aí a Fernanda também disse que ela não vai querer se fazer de boazinha para ter um enredo no programa e que não vale a pena todo o esforço para isso. Ela mesma diz que não funciona para ela, optando por deixar que o enredo venha naturalmente. Aí o Davi também deu uma levantada da moral da Alane, dizendo que ela continue do jeito que ela é, que ela se posicione, que ela não mude por causa dos outros e que ela mantenha a guarda firme dela para servir de escudo para os problemas que ela passa na casa. O Davi vai dar um bom coach quando ele sair do BBB, né? Aí ele disse que ele tem um carinho pela Isabelle, pela Beatriz e pela Alane. As três que o trataram bem, por sinal. Quando eles entraram de novo na casa, eles se depararam com o manequim com a cara do Marcos Veras e a casa toda suja de confete. Aí eles já pensaram que era um invasor. Aí a Alane disse que era muita sacanagem com a cara deles, eles terem que limpar.
e eles acabaram tendo que limpar tudo mesmo e botar tudo na despensa. Aí teve ainda uma conversa do Rodriguinho com o Bila, onde ele aconselhou a Fernanda a não mais responder às provocações da Beatriz e da Alane com xingamentos, porque a Fernanda poderia se igualar e se rebaixar a elas. Aí o Bila também disse que ele não confia na Fernanda e que quando eles conversam, ela só observa os defeitos dele, que ele não gosta disso e que por isso ele tá se afastando dela aos poucos, mesmo considerando que eles ainda são um grupo e ainda estão jogando junto de alguma forma. Porque na verdade, o que o Bila queria era fazer um grupo com os puxadinhos. Ele sempre deixou isso claro. Ele quer liderar um grupo. Só que a Fernanda não vai na onda dele. É por isso que os dois não se batem. Aí o Rodriguinho disse que a Fernanda é a vilã do BBB, pelo jeito meio debochado dela, e que ele pode estar queimadaço por estar andando com as duas lá dentro. Aí ele lembra que ela chamou as fadas de princesinhas e que por isso era ela a vilã mandando a outra entupir o vaso. Aí ele também diz que ele já cansou de orientar a Fernanda e que agora a coisa é com ela e ela que se vire. Ela assistia tudo isso no quarto do líder, mas ela não queria gastar crédito para ouvir o que os dois diziam. E se ela ouvisse, ela também não ia ouvir nada do que ela não soubesse que o Rodriguinho já não tivesse falado para ela. Ele também revelou pro Bila que decidiu dizer que eles não são mais um grupo depois do que ela falou no Sincerão, porque ela acabou fazendo o que ela queria e lembra que os dois têm ideias muito diferentes para serem considerados um grupo. Mas todo grupo é formado por pessoas que têm ideias diferentes, porém com o mesmo objetivo comum, né, Rodriguinho? Você viajou nessa, inclusive. O que falta pro Rodriguinho entender que um grupo funciona dessa maneira, inclusive? No fundo, eu acho que só falta ele parar de ser rabugento e assumir o que ele tá fazendo no BBB. E depois disso, o dia no BBB foi tão sem graça que esses são os maiores assuntos. Tá bem fraco, né? Quarta-feira é um dia bem fraco no BBB. Mas a gente segue firme na nossa cobertura aqui no Faropop. Então, continua aqui com a gente.